Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Potenciação. Então, todas as regras do cálculo de potências vistas nas séries anteriores são válidas também para as potências cujas bases são números reais quaisquer. Tá? Estamos trabalhando agora no conjunto dos números reais. Tá? Vamos relembrar algumas situações básicas como a potência a elevado a n, onde a é um número real qualquer, é a base, tá? E n um número inteiro, n é o nosso expoente, tá? Então, o nosso a aqui é a nossa base e o nosso n é um número inteiro, tá? Um número inteiro qualquer, tá? Bom, expoente zero, né? Quando o meu expoente é zero, né? Todo número real elevado a zero é igual a 1, né? Já vimos isso, né? Então, sendo A um número real não nulo, quer dizer, diferente de zero, A elevado a zero é igual a 1, tá? Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, por exemplo, 0,65 elevado a zero é igual a 1. Menos 11,6 elevado a zero é igual a 1. 3 quartos elevado a zero é igual a 1. 125 elevado a zero é igual a 1. 420 elevado a zero é igual a 1. Π elevado a zero é igual a 1. Ou seja, todo número, qualquer número real, o número que você imaginar, elevou a zero, o resultado vai ser 1. Tá? Todo número qualquer elevado a zero vai ser igual a 1. Ok? Expoente 1. Todo número real elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Tá? Então, a elevado a 1 é igual a quer dizer, qualquer número real elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Show? Então, por exemplo, né, 0,25 elevado a 1 é igual a 0,25, né? Quer dizer, igual a ele mesmo, tá? Menos 1,6 elevado a 1, menos 1,6. Menos 5 oitavos elevado a 1, menos 5 oitavos. 125 elevado a 1, 125. 0,333 elevado a 1, 0,333. Pi elevado a 1, pi. Tá? Então, assim, qualquer número, tá, elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Show? Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Tá? Qualquer número elevado a 0, 1. Qualquer número elevado a 1, ele mesmo. Show? Expoente maior do que 1. Quando meu n é maior do que 1. Então, por exemplo, eu tenho a elevado a n, eu tenho a vezes a vezes a vezes a, por aí vai, tá? Eu tenho n fatores, né? Nós já vimos que uma potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, não é isso? Então, se eu tenho um número real qualquer elevado a um determinado expoente maior do que 1, tá? O resultado vai ser o quê? Vai ser esse número real multiplicado por ele mesmo quantas vezes aparecer aqui em cima. Por exemplo, ó, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. É ele vezes ele mesmo, ó, 3 vezes, tá vendo? O 3 aqui, ó. O que que é uma potenciação, né? É uma multiplicação de fatores iguais, tá? Então, e quantas vezes apareceu o expoente, tá? O que que é 2 elevado ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. Por quê? Porque é 2 elevado a 3. 3 aqui. O 3 a gente chama de cubo, né? Já vimos isso, né? O 2 a gente chama de quadrado, né? Então, menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7. É ele vezes ele mesmo, quantas vezes aparecer aqui, ó. Apareceu duas vezes aqui, então é ele vezes ele mesmo duas vezes. Apareceu 4 vezes aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser, né, menos 1/5 elevado à quarta potência. Vai ser ele menos 1/5 vezes ele mesmo, quantas vezes aparecer aqui, ó. Então, é menos 1/5 vezes menos 1/5 vezes menos 1/5 vezes menos 1/5. 1, 2, 3, 4. Ok? E aí, como é que fica? Né? 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1, 1. Né? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 620. Ok? Menos 7. 7 vezes 7, 49, né? Menos vezes menos, mais, tá? Mais 49, ok?
0,1 elevado ao cubo. O que vai acontecer? Ele vezes ele mesmo, quantas vezes aparecer aqui, ó? 3 vezes, tá? 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, tá? Isso vai dar 0,001, tá? O que é uma potenciação? É uma multiplicação de fatores iguais, tá? Se meu expoente é zero, qualquer número elevado a zero é 1. Se meu expoente é 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Se meu expoente é maior do que 1, tá? Então, é ele vezes ele mesmo, quantas vezes aparecer aqui. Então, o númerozinho que aparecer aqui vai ser o número de vezes que eu vou multiplicar ele por ele mesmo, tá? 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. 1, 2, 3. Aqui, ó, o 3 aqui, ó, o cubo. Tá elevado ao cubo, é ele vezes ele mesmo 3 vezes, ok? Expoente inteiro negativo, né? A elevado a menos n. Aqui chegamos num momento importante aqui, tá? Sempre que meu expoente for negativo, o que eu vou fazer? Eu vou inverter o meu número, tá? Eu vou escrever esse número como o inverso dele, tá? Então, o inverso do A é 1 sobre A. E aí, o que eu vou fazer? Vou manter o meu n, né? O meu expoente, só que sem sem um sinal negativo, tá? Um número elevado a um expoente negativo. O que acontece? Nós invertemos esse número, tá? Escrevemos o inverso dele, tá? E aí mantemos o expoente, porém sem o sinal negativo, tá? Então, por exemplo, 2 elevado a menos 2, o que eu vou fazer? Eu vou inverter o 2, 1 sobre 2, tá? Vou manter o expoente 2, só que eu vou eliminar o sinal negativo. Vai ficar 1 sobre 2 elevado ao quadrado, que vai dar 1 quarto, tá? Um número elevado a um expoente negativo. O que acontece numa situação dessa? Nós escrevemos o número pelo seu inverso, tá? Escrevemos o inverso desse número. Quem é o inverso do 2? É 1 meio. É 1 sobre 2, tá? Mantemos o expoente, tá? E eliminamos o sinal negativo, tá? Menos 3 elevado a menos 4. O que vai acontecer? Vamos inverter o menos 3, vai ficar 1 sobre menos 3. Vamos manter o expoente 4, vamos eliminar o sinal negativo do expoente. 1 sobre menos 3 elevado à quarta potência. Isso vai dar 1 sobre 81. Por quê? Porque menos 3 elevado à quarta potência é 81 positivo, ok? Agora, olha só que interessante. Eu tenho 2 terços elevado a menos 2. O que vai acontecer? Eu vou inverter essa fração. O que é inverter uma fração? O numerador passa para o denominador, o denominador passa para o numerador. Tá? Inverter a fração é girar ela. Quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vem para cima. Tá? Isso por quê? Porque meu expoente ele é negativo. Tá? Isso só acontece quando o expoente for negativo. Como é que vai ficar? Vai ficar 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Ok? O inverso de uma fração, o que é inverter uma fração? Quem está no numerador passa para o denominador, tá? Quem está no denominador passa para o numerador. E o expoente nós mantemos, porém sem o sinal negativo, tá? Então, como é que fica? Vai ficar 3 sobre 2 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Show? Um número elevado a um expoente negativo. Como é que a gente faz? Nós invertemos o número, tá? 1 sobre o número, mantemos o expoente e eliminamos o sinal negativo, ok? Show? Propriedades, né? Vamos falar um pouquinho das propriedades da potenciação, tá? Todas as propriedades vistas nas séries anteriores são válidas também para potências de base real e expoentes inteiros, tá? Então, a primeira propriedade, né? Produto de potência de mesma base, né? Ou seja, multiplicação de potência de mesma base. Nós conservamos a base e somamos os expoentes, tá? Multiplicação de potência de mesma base. Nós conservamos a base e somamos os expoentes. A elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n, tá? Conservamos a base, que é o a, somamos os expoentes. Por quê? Porque nós estamos multiplicando, tá?
e as bases são as mesmas, ok? Então, por exemplo, 0,15 elevado ao quadrado vezes 0,15 elevado ao cubo. Então, eu tenho aqui ó, uma multiplicação, tá, de potência, tá, com a mesma base. Tá vendo que a base não muda? O que eu vou fazer? Vou conservar a base, 0,15, vou somar os expoentes, 2 mais 3. Tá? Como é que vai ficar? Vai ficar 0,15 elevado à quinta potência. Tá? Multiplicação de potência de mesma base. Nós conservamos a base e somamos os expoentes, ok? Olha só, 0,777 elevado a menos 1 vezes 0,777 elevado à quinta potência. O que vai acontecer? Eu vou conservar a minha base, eu tenho aqui uma multiplicação, tá? De potência, ok? De mesma base. Eu vou conservar a minha base. Vou somar os expoentes. Menos 1 mais 5, tá? Menos 1 mais 5. Isso vai dar 4 positivo, tá? Eu vou conservar a minha base e vou somar os meus expoentes. Menos 1 mais 5 é 4 positivo. Show? A segunda propriedade. Divisão de potência de mesma base. Então, se na multiplicação eu conservo a base e somo os expoentes, na divisão, o que vai acontecer? Eu vou conservar a minha base e vou subtrair os expoentes, tá? Eu tenho a elevado a m dividido por a elevado a n. Eu vou conservar o a e vou fazer m menos n. Eu vou subtrair, tá, os expoentes, ok? A elevado a m dividido por a elevado a n. Tá? Divisão de potência de mesma base. Eu conservo a base e subtraio, diminuo os expoentes. M menos n. Ok? O meu a não pode ser zero. Tá? A é diferente de zero. Tá? Então, por exemplo, 0,19 elevado à sexta potência dividido por 0,19 elevado ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma divisão de potência, tá, de mesma base. A base é a mesma. Eu vou conservar a base, 0,19. Como é uma divisão, eu vou subtrair, eu vou diminuir os expoentes. 6 menos 2. 6 menos 2. Tá? Isso vai dar o quê? Vou conservar a base, 0,19, elevado à quarta potência. Por quê? Porque 6 menos 2 é 4. Tá? Divisão de potência de mesma base. Você conserva a base, subtrai, diminui os expoentes. 6 menos 2, 4. Conserva a base, subtrai os expoentes. Show? Um outro exemplo, né? 0,333 elevado a 7, a sétima potência, dividido 0,333 elevado a menos 3. O que vai acontecer aqui? Eu vou conservar a base, 0,333, tá? Vou pegar o 7 e vou subtrair do menos 3. Vai ficar 7 menos 3, tá? Eu vou pegar o 7 e vou subtrair do menos 3. Eu vou fazer 7 menos quem? Menos 3, tá? 7 menos menos 3. O que vai acontecer aqui, né? Eu vou conservar a minha base. Esse sinal de menos, ele vai trocar o sinal que está aqui dentro, vai ficar mais. Vai ficar 7 mais 3, que vai dar 10, tá? Divisão de potência de mesma base. Você conserva a base, subtrai os expoentes, diminui os expoentes. 7 menos menos 3, tá? 7 menos menos 3, tá? Esse menos troca o sinal que está aqui dentro, vai ficar 7 mais 3, 10, tá? Conserva a base e subtrai os expoentes. Nesse caso aqui, tá? Eu vou somar, por quê? Porque eu tenho um sinal negativo antes do parêntese. Show? 139 elevado a 12 dividido por 139 elevado a 7, a sétima potência. Tá? O que vai acontecer? Vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. 12 menos 7, 5. Tá? 25 elevado ao quadrado dividido por 25 elevado ao quadrado, o que vai acontecer? 25 elevado a 2 menos 2 vai dar 25 elevado a 0, que vai dar igual a 1. Tá vendo? Ó?
todo número elevado a zero é igual a 1. Por quê? Porque todo número elevado a zero, na verdade, é uma divisão, né, dele por ele mesmo, tá vendo? Todo número elevado a zero é uma divisão de um número dividido por ele mesmo, tá vendo? 25 ao quadrado dividido por 25 ao quadrado é 25 elevado a 2 menos 2, né? Conserva-se a base, subtrai os expoentes, 2 menos 2 é zero, 25 elevado a zero, 1. Qualquer número elevado a zero, 1. Show? Terceira propriedade, potência de potência, tá? Isso aqui também é importante, tá? Olha só, eu tenho uma base elevada a um expoente elevado a um expoente, tá? Eu tenho uma base elevada a um expoente, isso tudo está elevado a um expoente. O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma potência elevada a uma potência. Qual é a regrinha aqui? A gente conserva a base, tá? E multiplica os expoentes, m vezes n. Não confundir com m mais n. Eu não tenho uma multiplicação aqui de potência de mesma base. Eu tenho uma potência elevada a uma potência. Eu tenho potência de potência, tá? Conserva a base e multiplica os expoentes, tá? M vezes n. Show? Multiplica os expoentes. Por exemplo, 0,32 elevado ao cubo, isso tudo elevado ao quadrado. O que que vai acontecer? Vou conservar a base, 0,32, vou multiplicar 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Tá? Conserva a base, multiplica os expoentes. Ok? Menos 1/5 elevado ao cubo, isso tudo elevado à quinta potência. Como é que vai ficar? Menos 1/5 elevado a 3 vezes 5, tá? Olha lá, conserva a base, que é o menos 1/5. Multiplica os expoentes, tá? 3 vezes 5. Como é que vai ficar? Menos 1/5 elevado a 15, tá? 3 sétimos elevado a menos 3 elevado ao quadrado. Aqui, olha só que coisa interessante aqui, ó. Tá? Aqui nós temos que ter uma observação, fazer uma observaçãozinha maior aqui, né? Dar uma atenção especial aqui, olha só. Eu tenho um número negativo elevado a um expoente. O que que vai acontecer? Vou conservar a base, 3 sétimos. Menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. 3 sétimos elevado a menos 6. Agora, o que que acontece? Eu tenho uma fração elevada a um número negativo. O que que eu vou fazer? Eu vou inverter essa fração, tá? Eu vou inverter. Ó. Quem está embaixo vem para cima, quem está em cima vem para baixo. E eu elimino o sinal negativo, ok? Tá? Um número, uma base elevada a um expoente negativo. O que que a gente faz? A gente inverte, tá? E elimina o sinal negativo. Show? A quarta propriedade é a propriedade distributiva da potenciação em relação à multiplicação. O que que é isso? Eu tenho aqui uma multiplicação, tá? Eu tenho dois números multiplicados aqui, tá? E elevado a um expoente, tá? O que que vai acontecer? Esses dois números vão ficar elevados ao expoente e eu vou manter a multiplicação, tá? Eu tenho uma multiplicação elevada a um expoente, tá? A cada número desse vai ficar elevado ao expoente e eu vou manter a multiplicação. Show? Então, por exemplo, 2 vezes 5 elevado a menos 3 é 2 elevado a menos 3 vezes 5 elevado a menos 3, ok? Os dois números ficam elevados ao expoente, tá? 3 quintos vezes 1 meio elevado a menos 2. O que que vai acontecer? Vai ficar 3 quintos elevado a menos 2 vezes 1 meio elevado a menos 2, ok? Os dois fatores, tá? Da minha multiplicação, os dois fatores ficam elevados ao expoente e eu mantenho a minha multiplicação, ok? A vezes B vezes C elevado à quarta potência. Então, todos os fatores aqui, ó, vão ficar elevados ao expoente 4, tá? Vai ficar A elevado à quarta potência vezes B elevado à quarta potência vezes C elevado à quarta potência. A vezes B vezes C elevado à quarta potência. Todos os fatores vão ficar elevados à potência e eu vou manter a multiplicação, tá? Essa é a propriedade distributiva da potenciação em relação à multiplicação, tá? Eu tenho uma multiplicação elevado a um expoente, a uma potenciação, tá? Então, todos os fatores, tá, vão ficar elevados
ao expoente e eu vou manter a multiplicação, ok? Quinta propriedade, né? É a propriedade distributiva da potenciação em relação à divisão, tá? Então, A dividido por B elevado a M, né? Então, por uma questão óbvia, né? Se a multiplicação, os dois fatores ficam elevados, né, ao expoente, na divisão a mesma coisa, tá? Os dois fatores vão ficar elevados ao expoente e eu vou manter a minha divisão, tá? A dividido por B elevado a M é A elevado a M dividido por B elevado a M. B não pode ser zero, não existe divisão por zero, tá? A dividido por B. B não pode ser zero. B tem que ser diferente de zero, tá? Por exemplo, 8 dividido por 3 elevado ao quadrado. Como é que vai ficar? Vai ficar 8 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Show? 4 terços dividido por 3/16 elevado a menos 3, o que vai acontecer? Cada fator aqui vai ficar elevado a menos 3, tá? 4 terços elevado a menos 3 dividido 3 sobre 16 elevado a menos 3. Tá vendo? 4 terços elevado a menos 3, aqui, ó, 4 terços elevado a menos 3, dividido 3 sobre 16 elevado a menos 3, ok? E aí o que vai acontecer, né? Vou inverter, tá? Por quê? Porque está elevado a um expoente negativo, vai ficar o quê? 3 quartos elevado ao cubo, tá? Dividido por 16 sobre 3 elevado ao cubo. Show? Então, A dividido por B dividido por C elevado à décima potência. Todos os fatores vão ficar elevados à décima potência e nós vamos conservar a nossa divisão, tá? A elevado a 10 dividido por B elevado a 10 dividido por C elevado a 10. Show? Alguns cuidados, isso aqui é importante, tá? Alguns cuidados. A elevado a m mais A elevado a n é diferente de A elevado a m mais n, tá? Aqui é uma soma. Isso aqui só vale para multiplicação, tá? Quando eu tenho uma multiplicação de mesma base, uma multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Agora, quando eu tenho uma soma, tá, de potência de mesma base, tá, isso não acontece, tá? Eu vou ter que pegar esse número e elevar esse expoente, mais esse número elevado a um expoente, tá? Isso aqui é diferente disso aqui. Por favor, não confundir. Da mesma forma, tá? A elevado a n menos A elevado a n é diferente de A elevado a m menos n. Quando que isso aqui acontece? Quando eu tenho uma divisão e não uma subtração, tá? A elevado a m elevado a n é diferente de A elevado a m elevado a n, tá? O que nós temos aqui? Nós temos uma multiplicação de potência. Nós temos potência de potência. Nós vamos conservar a base, vamos multiplicar os expoentes e não elevar um expoente a outro expoente. São coisas diferentes, ok? Não confundir. A mais B elevado a n é diferente de A elevado a n mais B elevado a n. Isso aqui acontece quando nós temos uma multiplicação, tá? E A menos B elevado a n também é diferente de A elevado a n menos B elevado a n. Aqui nós temos um produto notável, lembra? Aqui também, tá? Então, não confundir A mais B elevado a n com A elevado a n mais B elevado a n, A menos B elevado a n com A elevado a n menos B elevado a n, tá? São coisas diferentes. Cuidado. Exercícios resolvidos. Usando as propriedades da potenciação, calcule o valor de, né? 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à décima vezes 2 elevado ao cubo. Isso tudo dividido por 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à sexta. Observa que a minha base é igual, tá vendo? Ó? 2, 2, 2, 2, 2. O que vai acontecer, né? Primeiro vamos resolver a multiplicação, depois a divisão. Então, 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à décima vezes 2 elevado ao cubo. Olha lá, ó. 2 à quarta, né? 2 elevado. 4 mais 10 mais 3. E embaixo, né? 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à sexta vai ficar 2 elevado à quinta mais 2 elevado a 5 mais 6, desculpa. 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à décima vezes 2 elevado ao cubo.
conserva a base, que é o 2, soma os expoentes, 4 mais 10 mais 3. E embaixo, 2 à quinta vezes 2 à sexta, conserva a base e soma os expoentes, 5 mais 6. Em cima vai ficar o quê? 4 mais 10, 14, mais 3, 17. E embaixo, 5 mais 6, 11, né? Agora, o que nós temos? Uma divisão de potência de mesma base. Nós conservamos a base e subtraímos os expoentes, tá? 17 menos 11 vai dar 12 elevado à sexta potência. A resposta final, tá? Eu tenho aqui, ó, uma divisão, tá? De uma multiplicação de potência de mesma base, tá? O que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou resolver a multiplicação, tá? 2 à quarta vezes 2 à décima vezes 2 ao cubo. Como é que vai ficar, né? Eu vou conservar a base, que é o 2, e vou somar 4 mais 10 mais 3. Aqui, ó, 2 à quinta vezes 2 à sexta. Eu vou conservar a base, que é o 2, vai ficar elevado a 5 mais 6, tá? E aí, 4 mais 10, 14, mais 3, 17. 5 mais 6, 11, né? Então, o que eu tenho agora? Uma divisão de potência de mesma base. Eu conservo a base, que é o 2, e subtraio os expoentes. 17 menos 11. 2 à sexta, tá? Resposta final. Bom, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá bom? E deixa eu pedir uma coisa, se inscrevam aqui no canal, tá? Se inscreve aqui no canal para dar uma força pra gente. Se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta aqui pra gente por que não gostou, tá bom? Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, tá bom? Se inscreve aqui no canal para dar uma força pra gente, dá um like se gostou. Se não gostou, comenta aqui pra gente por que não gostou, tá bom? Fiquem com Deus, um abração, tchau, tchau.